Tá, gente, então, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai começar a estudar o nosso, as nossas escolas literárias, né? Então, a gente viu na aula passada, né, que existem as escolas literárias, né, que a gente vai dando uma pincelada em cada uma delas. A gente viu a aula passada quais são essas escolas literárias. E hoje a gente vai começar a ver uma por uma, mas intercalando com outros assuntos que sejam relevantes para a gente estudar, né? Já que, como a gente sabe, não é só esse que cai no Enem, e também não seja nem importante. Portanto, vale a pena a gente estar atento para isso, para depois a gente não ter surpresas. E aí, a primeira coisa é que eu decidi, no caso, começar, assim, eu não vou seguir completamente a ordem que eu trouxe. Mas eu decidi começar com o início do Brasil, né? Então, eu acho que pode ficar para depois aquela parte de literatura, de escola literária que é de Portugal. Pode ficar para depois, porque invariavelmente é o que vai menos cair na prova, então não vale a pena a gente se focar tanto, né? Então, preciso começar logo na literatura brasileira. Então, a de hoje é sobre quinhentismo. Né? Quinhentismo. Né? O que é o quinhentismo? Né? O quinhentismo é toda e qualquer manifestação literária que foi realizada no Brasil durante aquele período do descobrimento. Né? Descobrimento entre aspas, né? Que não tinha nada perdido por aqui, né? Gente vivendo e tudo mais. Mas vamos usar esse termo que é compreensível. Né? Então, qualquer escrita sobre o Brasil, no Brasil, feita no século XVI, que fica entre 1500 e 1600, a gente quinhentismo, né? Então, é quinhentismo porque é de 1500, né? Então, a questão toda é que esse momento histórico, ele vai indicar, né, a cultura europeia sendo introduzida no país, né, catequização, né, a própria criação de cidades e tudo mais. E ele tem valor mais histórico do que literário, né? É muito mais informativo, é muito mais descritivo, é muito mais curiosidades do que de fato literatura. É... Ok, gente. Quando ela puder entrar na aula, ela entra. Tá? Então, para iniciar é basicamente isso, né? Veja que ele perde um pouco. Assim, a gente não vai estar se deleitando assim, com os textos tendo muitos sentidos, mas ter textos mais literários. Só que a maioria dos casos é mais histórico mesmo do que outra coisa. Então, vamos perceber as características principais. Como vocês sabem, né? Na época que o Pedro Álvares Cabral e a sua frota marítima, né, isso você já deve ter visto em história, né? E a sua frota marítima se perdeu, né? Eles estavam tentando chegar nas Índias, na Índia, né? Eles chamavam das Índias na época. Eles queriam chegar nas Índias e o Cristóvão Colombo já tinha encontrado outra terra, né? Que eles chamam de América, né? Que é, enfim, nosso continente. Mas os portugueses, né, não, não tendo ainda na época um mapa do globo terrestre, né, tinham só uma ideia, né, de que a Terra era plana, né, e aí ela cairia num, num vão com monstros, né, e aí depois que começaram a descobrir que não era bem por aí, né, os portugueses tentaram uma tática diferente, né, porque atravessar de Portugal para a Índia pela África é muito perigoso, né? É muito perigoso. Não sei se vocês já viram algum mapa disso, né? Mas, enfim,
De Portugal, você pega toda a África, e aí no ponto sul da África é onde tem o chamado Cabo das Tormentas. Né? Cabo das Tormentas. Por que Cabo das Tormentas? Porque lá é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Né? Então, aquele, aquele encontro dos oceanos gera uma área de muita instabilidade, né? De muito maremoto, né? De muitas ondas altas. Então, basicamente, as, as frotas portuguesas, as frotas espanholas que passavam por lá, né, naufragavam, naufragavam, né? Então, eles tentando chegar na Índia, conquistar a Índia para poder ter aquele controle econômico. E assim, o controle econômico das especiarias, né? Então, é aquela coisa. Portugal, nas navegações, enfrentou diversos perigos por conta de tempero, né? Então, você que usa na sua casa uma páprica, uma especiaria, algo do tipo, orégano, né? É tudo porque Portugal, naquela época, decidiu que seria uma boa ideia atravessar os oceanos. Enfim, né? Enfim. Né? Então, o Pedro Álvares Cabral, né, como vocês sabem, ele foi um desses navegantes, só que ele quis circunnavegar a África, né? Porque, enfim, é preciso encontrar outros caminhos de chegar na Índia. Então ele foi, ao invés de ir pela direita, né, ele foi pela esquerda. Né? Acabou que deu tudo errado e ele caiu no Brasil. Né? Deu tudo errado, né? Até pra gente, né? Deu tudo errado. E aí eles se surpreenderam, né? É, porque quando eles chegaram aqui não tinha nada parecido com a Índia, né? Com, com, com aquela cultura indiana, com aquela coisa toda, não tinha nada parecido. Era só um bando de uma floresta gigante e um bando de gente pelada, né? E com cocalhos, né? E vamos lembrar que, vamos lembrar que né, Portugal se tornou, né, e foi um grande foco da moral cristã na Europa, né? Portugal e Espanha eram os únicos países, sei lá, depois da Reforma Protestante, foram os únicos países que fixaram-se totalmente na Igreja Católica naquela época. Né? Então eles eram muito moralistas e tal. E aí, imagine a loucura que foi para eles chegar num lugar em que estava todo mundo dando nu, né? Então é interessante ver por esse lado. E aí, é, chegaram, e aí deparam para isso. Mas, enfim, chegaram aqui e começaram a colonizar o país. E o que aconteceu? Muita gente, né, sabendo dessa notícia, começou a querer vir para cá também. Né? Quem são essas pessoas? Primeiramente, gente doida, né, que só quer viajar mesmo. Né? E aí, essas pessoas, elas faziam crônicas de viagens. Como foi as suas viagens? A mais conhecida, nossa, e é muito boa, a mais conhecida é do Hans Staden, né, que é um alemão que decidiu viajar para o Brasil para conhecer. E é maravilhosa. Esse livro é sensacional, né? Sensacional. Assim, porque ele consegue escrever muita coisa daquela época. Só que o mais importante é o seguinte: quando Staden, ele estava. Parece até sacanagem, né? Ele estava nessa viagem para o Brasil, alemão, né? Todo barbado. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Que eles diferenciavam os europeus dos indígenas pela barba, né? Porque o indígena não cresce barba, né? É da genética, né? São, são pessoas que têm menos pelos corporais, né? E aí o europeu chega tudo peludo lá. É mais pela questão regional, assim, né? Calor, né? Enfim. Então o Hans Staden, ele diferenciava dos indígenas que eles não tinham barba, né? Não crescia.
E aí, e aí o Hans Staden, numa dessas viagens dele para o Brasil, por Bandeirante e tal, ele Não, para são os alemães que você está falando, professor? é de um alemão doido que viajou no Brasil, né, nessa era do descobrimento, em que tinham as crônicas de viagens. Né? Então esse Hans Staden é um dos que veio para cá conhecer, né? Não tinha nada para fazer na Alemanha naquela época, pelo visto. Ah, E, então os alemães são. Você está falando que os alemães não têm muitos pelos corporais. não, os indígenas aqui do Brasil. E os Lá alemães? eles têm, né? Alemães têm, eles têm a barba, né? Tanto que assim diferenciava o Hans Staden dos indígenas. Essa informação vai me ajudar no bagulho que eu tô fazendo aqui. Curioso, né? Curioso. Ah, enfim, vamos continuar aqui. E aí ele foi sequestrado pelos indígenas do Hans Staden. E isso foi muito engraçado porque ele foi sequestrado e os caras pararam de ser pra ele, olha, cara, a gente sequestrou ele pra te matar. Só isso, pra te matar e vai jantar o teu corpo. Mas tá tudo pelo certo, cara, tá tudo pelo certo. E aí, as crônicas dele é tipo um livro curtinho, assim. Eu posso até mandar no o PDF para quem quiser dar uma folheada, que é muito bom esse livro. E aí ele consegue escrever todas as coisas, as aldeias, as guerras dos índios, né? E a questão da antropofagia, né? Que é esse ritual de comer os corpos, né? Então, é muito bom. Né? Então, tiveram vários cronistas de viagens. Esse, para mim, é o melhor, Rundstad, mas também tiveram textos descritivos e informativos. Esses eram feitos mais pelos portugueses da realeza, né? Que eles eram enviados para cá para descrever para o rei de Portugal como é que as coisas, o que está acontecendo. Né? Então não é uma literatura propriamente dita, mas é interessante. E tem também os textos religiosos. Vamos chegar lá ainda, mas a gente lembra, né? Você deve ter visto isso, deve conhecer, né? Que rolou na Europa a reforma protestante, né? Que aí a Igreja Católica estava demais, né? Tava demais. E aí os caras começaram a. Primeira coisa que fizeram foi traduzir a Bíblia, né? Que estava em latim, aí ninguém podia ler, né? E aí traduziram a Bíblia, e aí queriam cortar rituais que eram ligados a dinheiro, enfim. Tiraram o poder da Igreja Católica para uma igreja muito mais diversa, né? E aí, Portugal e Espanha não aceitaram isso. Né? E aí eles criaram a Contra-Reforma. Né? A Contra-Reforma é um movimento para manter seus fiéis e aí reconduzi-los também. Né? Então, aquelas ovelhas que estavam fora do pasto, eles traziam de volta. Né? Traziam de volta. E aí, o Brasil foi um grande centro para eles conseguirem fazer esse tipo de coisa, né? Porque para eles, né, é aí que é o grande absurdo, né? Para eles, os indígenas não tinham religião, né? Eles eram, sei lá, eles cultuavam demônios, né? Então, os caras vinham para cá para catequizar os indígenas e aí eles faziam textos moralistas, faziam religiosos para justamente catequizar os indígenas, né? E aí, enfim. E aí nesse período a linguagem ela é bem simples, né? Porque a ideia é muito mais descritiva do que descritiva, pedagógica do que de fato, sei lá, literária mesmo. Certo? Aí eu coloquei aqui um trecho sobre isso, né? Então, o quinhentismo, né, são informações que viajantes e missionários escolheram sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação não pertence à categoria literária, mas à crônica histórica. Né? Então, é isso, né? É informativo, mas também não é aquela coisa que você vai se deleitar, né? Criar novos sentidos, né?
É informativo, é informativo. Certo. Né? Aí eu coloquei para vocês aqui, né? Ganho navegações, que eu citei, a descoberta do Brasil, que eu citei já, né? Como é que aconteceu. E aí iniciou nesse período a catequização forçada dos indígenas, né? Então eles acharam que estavam fazendo uma coisa muito boa com os caras aqui, né? E acabou que na verdade não é, né? Na verdade, é um grande desrespeito com os indígenas, mas enfim, né? Como falar isso para o europeu daquela época, né? Difícil. Né? Se hoje em dia é difícil, imagina naquela época. E além disso, né, Brasil naquela época era uma parte de Portugal, né, uma parte de Portugal. Então, a gente era colônia de Portugal, que era a metrópole. E a questão toda é que havia apenas uma exploração das nossas riquezas, né? Então, o pau-brasil, o ouro, a cana-de-açúcar. Né? Então, a gente basicamente servia para dar a Portugal esses insumos. Né? E aí começou, nesse período, a formar os primeiros núcleos urbanos, né, do país, principalmente na Bahia, né? Em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Que aí seriam aquelas, se vocês são lembrados, aquelas capitanias hereditárias, que o nome já diz, né, são espaços de terra que são dados aos senhores e eles vão dar para seus filhos depois, né? É hereditário, né? Então é um veja que o que ocorre hoje em dia no nosso país não é surpresa, né? Já é uma coisa que existe desde seu descobrimento, né? Eita, tá, mas enfim. Então, até então tá tudo certo. Deixa eu ver aqui no chat. O professor Carlos Germano não pode virar hoje, que teve que ir ao médico. Porque depois ele pode assistir a aula que ela já foi gravada. Alguém tem alguma questão aqui? Não, a gente vai continuando. Não, acho que não. Tá. Então vamos conhecer alguns textos importantes desse período histórico. Né? Então, o texto que eu acho que é o mais importante, né? É a Carta de Caminho, né? O primeiro texto do Brasil, né? Então, esse texto sabe, inicial sobre o que é Brasil, né? Antes dele não tinha nada sobre o Brasil. Então, a Carta de Caminha, né, de Pero Vaz de Caminha, né, ele era o cronista que ia na frota do Pedro Álvares Cabral. Ele era o cronista, né, que ia redigindo as coisas. Né, então, é o marco do período, né, porque é uma, em termos antropológicos, é uma clara visão de como os portugueses viam, né, nossa terra. Né? Então, ele faz essa carta para enviar ao rei Dom Manuel, o Venturoso, né? Para dizer o que eles encontraram. Né? Então, é uma coisa mais documental. Ele foi escrito em 1º de maio de 1500, né? No que hoje seria Porto Seguro, na Bahia. Né? Então, essa data de 1º de maio é uma data triste para nós brasileiros, que a gente poderia estar agora, sei lá, guerreando contra as tribos, mas tá aqui estudando conteúdo europeu, né? Sacanagem. E aí, o grande ponto dessa carta é justamente apontar diferenças culturais entre eles, portugueses, e os indígenas. Né? Porque foi um choque para eles. Foi um absurdo. Tá. E aí, ela foi escrita para comunicar o rei da descoberta das novas terras. Né? E aí, o grande ponto seria esse deslumbramento com um novo mundo a ser descoberto, né? Uma grande faixa de terra que ninguém nunca tinha chegado antes, né? Então, já que, assim, ninguém entre aspas, né? Ninguém entre aspas, tinha aqui gente pra caramba já, né? Que eram só no Brasil tinha todos os indígenas de várias aldeias, né? Tupi, Tupinambá, Guaranis.
como é os outros lá? Pariquis, essas ruas todas, Mundurucus, né? Já estavam por aqui. E lá na parte espanhola já estavam lá os mais incas e astecas, né? Então, não era de uma descoberta muito bem, não, né? E o grande ponto, né, é que os povos pré-colombianos, né, Maia e astecas, se eles tivessem vacina contra a varíola e tivessem umas espingardas, hoje em dia a gente não teria México, a gente não teria Peru, Chile, Argentina, não teria, porque eles eram muito fortes em tempos econômicos. Mas não é esse ponto da aula. Tá, mas a crítica tem que ser feita, né? Tem que ser colocada na crítica aqui. Eu acho importante. Enfim. E aí o Caminha, ele vai descrever as suas impressões sobre a Terra, né? O que achou, né? Como é que é, né? Ele documenta até uma parte mais física, né? Das árvores, né? Da praia, né? Então, acho que o ponto mais importante daqui é que ele narra o desembarque dos portugueses na praia de Porto Seguro e esse primeiro contato, né? Entre o português e os indígenas e aí depois a primeira missa do Brasil, né? A primeira missa que eles fizeram no Brasil. Eles tinham lá uma cruz do navio e fizeram uma missa lá. Né? Aí eu trouxe aqui alguns trechos, só para a gente dar uma verificada em como é que ele escreve. Né? Então, naturalmente, ele está em português de 1500, né? Então não é completamente compreensível assim, né? Mas dá para entender sim. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Ali verias, ali você vai poder ver galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, né? As pinturas corporais indígenas, né? Que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim, nuas, não pareciam mal. Né? Então, tipo assim, ele estava lá vendo os índios e as índias e não pareciam que queriam fazer mal para ninguém. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda atingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas. Muito bom, né? As vergonhas tão nuas, como assim, né? Tá apenas nua, né? Mas assim, é chocante para ele, né? E com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso de vergonha nenhuma. Então, as indígenas estavam lá passeando ruas, né? Mas com várias pinturas corporais, como ele bem colocou aqui, né? E as suas vergonhas, as suas partezinhas estavam expostas, né? Só que assim, elas não estavam tentando seduzir ninguém, né? Ela estava na sua inocência. Então não havia vergonha. Não havia desvergonha nisso. Não havia um desrespeito, né? Uma coisa nesse sentido. Acho que para ele, europeu de 1500, isso era um absurdo, né? Era um absurdo, né? Então, é isso que ele coloca aqui. E aí percebam, né? Se vier numa prova algo do tipo assim, e aí, professor, eu entendi o que quer dizer o trecho, mas e aí? O que é importante da gente destacar do trecho se vier numa prova? Cara, a primeira coisa é um texto que é informativo. Vê que aqui ele não está criando, ele está tentando muito verossímil. Né? O verossímil é aquela característica de estar pautado na realidade. É a verossimilhança. Né? E o texto ele é muito descritivo. Então ele está descrevendo tudo que ele está vendo. Né? Entre essas, mas quase tudo que ele está vendo que seja importante para ser divulgado para Portugal, né? Para o rei Dom Manuel. Né? E também, e muito mais importante, é o choque cultural, né? Que ele descreve as coisas, mas ele mantém o choque dele, né? De ver como eles são pintados, as pessoas nuas, etc. Vamos ver mais um trecho.
todos andavam rapados até por cima das orelhas, né? Então, assim mesmo, de sobrancelhas e pestanas, trazem todos as testas, de fonte a fonte, tinta de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos, né? Então, eles andam, assim, teoricamente para eles estavam andando raspados, né? Assim, depilados, né? Mas na verdade não é. É mais da constituição genética dos corpos, enfim. O ponto é esse. Eles achavam que eles tinham feito a barba antes, né? Algo tipo assim, né? Mas na verdade só é da característica do povo mesmo, né? E aí, mais um trecho de descrição do que é, entre aspas, a vestimenta indígena. É engraçado que, às vezes, quando a gente fala de, de descoberta, né, sempre se colocam aqueles, aqueles, aquelas plantas para tapar as partes íntimas. Mas, na verdade, era assim que aconteceu, né? Eles não estavam usando nada. Só o cocar, né? Só o cocar que indicava hierarquia. Tá, essa parte que é muito interessante. Muito interessante. No Brasil, né, não tinha carneiro, não tinha galinha, não tinha papagaio, né? Então, olha o que acontecia quando eles mostravam para os indígenas esses animais, né? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram na mão, logo na mão, e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Então, lá tinha papagaio, beleza, então há uma semelhança. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr na mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados, né? Então, e nem para você, né? Vivendo numa terra muito de boa como o Brasil e chega tipo uma galinha, né? Que é uma coisa completamente esquisita, né? Esquisita, né? Então, espantou a galera daqui, né? Deram-lhe ali de comer pão e peixe cozidos, confeitos, pastéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provava alguma coisa, logo a lançaram fora. Eita, lançavam fora, lançavam fora. Então, eles só comiam frutas, né? Comiam caça, né? Então, essas coisas de trigo, pão, né? Doces, eles não sabiam o que era, né? E aí, olha só, né? Trouxeram eles vinho em uma taça, do nada, né? Quando lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais, né? Então, eles eram um povo que não eram alcoólatras. Trouxeram, trouxeram-lhes água em uma albarrada, né? Que é vamos dizer assim, é uma Tupperware na época, né? Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançavam na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas. E lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço. E acenava para a terra. E novamente para as contas. E para o colar do capitão. Como se dariam ouro por aquilo. Né? E aí, isso aqui tem que ficar bem claro, né? Porque, como vocês sabem, né? Aconteceu a época do escambo aqui, né? Então, eles trocavam produtos europeus que eram, assim, absurdos. Assim, uma conta de uma de oração, né? Um ponto de oração, um espelho, né? Então, o espelho é muito característico, né? Então, eles trocavam espelhos por ouro. Né? Assim, é muito parecido, né? Espelhos por ouro, né? Uma terço por ouro, né? Por pau-brasil, né? Então, os portugueses eram espertos, né? E fizeram várias trocas desse tipo até eles começaram a matar os caras. Né? Aí
depois que eles cansaram, começaram a matar mesmo, né? Como você sabe. Mas, enfim, voltando aqui ao trecho, esse ponto é importante, né? Esse início das trocas e também esse choque cultural, né? Esse choque de cultura, né? E aí eles ofereciam produtos portugueses e os indígenas estranhavam, né? Vinho, pão, né? Até uma água engarrafada eles achavam esquisito, né? Não tomavam completamente, eles tomavam do rio, né? É outra proposta. E basicamente isso. Então, essa é a carta de caminha. E esses são os pontos importantes a serem postos, né? Que foi o que eu estou citando aqui. Vamos continuar. E aí tem a literatura jesuítica, né? Que também é um outro ponto importante no Brasil. Que aí, então, chegaram aqui os portugueses, começaram a espalhar por aqui a sua cultura, espalhar por aqui o nome, né? A moral que é portuguesa, né? Então, a Companhia de Jesus, né, como vocês devem saber, os jesuítas, eles foram criados na época da Contra-Reforma, né? Já citei antes, para tentar recuperar esse poder e prestígio da Igreja Católica, né? Após a Reforma Protestante. Então, eles tinham esse dever, né, de catequizar, né, de buscar de volta as ovelhas que tinham fugido, né? Então, foram eles que vieram ao Brasil catequizar os meninos. É interessante, mas vocês vão ver na frente, né, na história brasileira, que já há um momento em que os jesuítas vão se expor do Brasil, né? Então, nesse primeiro momento, vão ser aqueles que vão catequizar o país e depois vão ser expulsos. Mas, enfim, não vai ter tempo, para isso. E aí, eles faziam textos pedagógicos, né? Porque eles estavam catequizando os indígenas e tinham que criar textos para poder educar, né? Então, esse cara aqui da foto é o padre José de Anchieta, né? José de Anchieta. Então, ele foi muito importante porque ele fez Foto? poemas. Oi? Foto? Você tá compartilhando uma foto? Não tá vendo aqui no slide aqui a foto dele? Não, esse tempo todo só tá aparecendo uma tela escrito literatura. A aula toda tá aí aparecendo isso. Só isso pra mim. Mentira! Socorro! Não vou falar nada! Eu até E eu aqui. estranhei, mas eu não falei nada porque eu achei que. Pera aí. Eu sei que é graça mesmo. Eu É não que eu vi fiz essa graça nada. mesmo. Oxi! Ai, caramba, que vergonha! Você já... Você já tá passando slide esse tempo todo. Tô! Tô fazendo esse tempo todo. Pois é, professor. Oxi! Eu vou mandar lá no sala de aula depois. Mas, caramba! Axi! Só mancada, tu é doido. É igual da pessoa, cara. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Égua! E agora? Agora. Agora, Agora sim. agora vou. Agora tá, agora tá. Ai, ai. Égua! Pior que ainda tá gravado esse mico Caramba! aí. Olha aí, bicho, não acredito nisso, né? Quem tá vendo a gravação, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu Professor tô tirando Jackson aquele... Faxon, explica tudo desde Que? o começo. Isso mesmo. Liga rapidão Sempre aí. dizer isso, a gente não vai ter aula de matemática. O que é uma vantagem, né? É. E...
Acho que eu passei aqui a introdução do quinhentismo, né? Características principais. O Você vai trecho. disponibilizar esses slides no grupo? Vou sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Ah, Caramba. E sexta-feira da aí, próxima aula, o senhor olha pra gente e fala assim, olha, tá aparecendo. vou perguntar, passou aí, galera? Passou. Eu tô assistindo aqueles idosos que não sabem usar computador, sabe? Meu Deus. Eu tô sentindo Aqui a é cara frustração de... do professor daqui, tadinho. Aí você tá aqui, o carta de o caminhazinho. Ah, esse é o Né? homem. Ah, tá. Agora a gente tá vendo o homem. Esse é o caminho. Aí que os trechos que eu li. Bacana. Aí parei aqui, né? Esse é o Padre Anchieta, né? Esse rapaz aqui. Socorro, cara. Enfim, vamos Agora a gente tá continuar. vendo. Esse aqui é o Anchieta, né? Cara desse. Né? Então, ele que fez, né? Nossa, cara, eu tô com muita vergonha. Ele que fez esses textos mais pedagógicos, né? Relaxa, professor, Poemas relaxa, acontece. altos, ele fez canções, hinos, cartas, etc. O mais interessante é que ele não fazia isso em português, né? Ele escrevia em português, espanhol e em tupi-guarani. Né? O maluco ele aprendeu a língua do indígena. Então, assim, ele queria tanto catequizar os caras que ele aprendeu a língua dos indígenas e escrevia as peças nessa língua, né? Que era a língua, assim, na época chamava de língua geral, né? Língua geral ou miú, né? Então é muito interessante, né, que até, sei lá, o outro século, né, 1600, né, era oficial no Brasil falar essa língua ali, né? Então as pessoas não falavam português aqui. Só que aí veio então as regras e falaram que essa língua é vida. Aí proibiram a língua geral, né? Mas nessa época falavam guarani mesmo. E aí ele fez uma gramática da língua, né? Que é a arte gramática da língua mais usada na costa do Brasil, né? Que é o de Guarani. E aí ele fez os seus autos, né? Essas peças religiosas, em que aí que é o engraçado, né? Que o bem, né, é a venda do bem e o mal. O bem são valores europeus, são os portugueses, e o mal são valores e crenças indígenas. Então é uma coisa assim, bem enviesada mesmo. Né? Eu nem conheço esse homem, já não gosto dele. Assim, a única coisa boa dele foi que ele fez na língua dos caras mesmo, né? Isso é legal que ele fez a Sim. gramática. Mas de resto, Isso é uma assim, coisa que eu nunca entendi, essa necessidade que eles tinham de catequizar os indígenas, de mostrar o caminho de Deus. Na minha visão, não tinha necessidade de fazer tanta coisa, tanto alvoroço para isso, de valorizar, porque, na minha opinião, é isso que eles fizeram, eles completamente desvalorizaram a cultura indígena e aplicaram a cultura deles de um jeito completamente forçado e quase desumano. é. Mas isso só foi feito porque naquela época da reforma, né, então eles precisavam, assim, eles precisavam levar a palavra maior número de gente possível, né? Então eles viam aqui os gentios, né, como um povo aberto, suscetível a isso. Já que eles perderam a Europa, então eles podem ter a América, né? Eles podem ter a América. Infelizmente, eles precisam dessa forma, né? E hoje em dia ainda fazem isso, né? Hoje em dia ainda fazem isso. Mas, enfim, isso é uma outra situação. Mas é basicamente isso, né? Você achar que só porque você é europeu é superior ao saber indígena daqui. Então, aí já é bem complicado. Bem É, porque até hoje os europeus realmente acham que são superiores às outras nações. Pelo menos. sim, sim, né? Meu Deus, né? Assim, nossa, assim, a gente está aqui, o Brasil, no que tá, porque a gente passou um tempão
na portuguesa, que os europeus, isso são de sacanagem. Sacanagem. Só o fato de colonizar já mostra que é alguma coisa, né? Uma Nossa, se revisão tivesse logo. lançado todos os portugueses aí, a situação ficaria brincando. Não, Talvez, né? essa história seria completamente diferente. Você acha que seria melhor se os portugueses não Fica aí a tivessem questão. vindo? Mas se não viesse, alguém teria aparecido aqui, né? Naquela época era Sim. tudo pela conquista, né? Mas se, por exemplo, tivesse aqui vacina gripe para varíola e umas espingardas para os índios, acho que seria diferente a história. Mas aí, como é que ele ia saber? Que aí eles matavam por É algo mulher, legal de pensar. espirravam nos indígenas, ninguém tinha anticorpo aqui, todo mundo morria. Né? Todo mundo morria. Ah, é verdade. Pelo menos Assim, tem isso não, de nem... bom, no mínimo. Pois é. Complicado. Complicado. Pô, então é basicamente isso, né? Ao ter aqui uma revisão, né? Assim, professor, a sua aula foi terrível, me deu sono, então acorda só agora. Só agora, que aí tá aqui o resumo bacana, que você pode ler antes da prova e já era. Você já entendeu o assunto, né? Então, quinhentismo é o período de 1500, de fácil de lembrar, né? E aí tem três tipos de literatura feita nessa época. Texto informativo, né, que são essas informações dos portugueses, né, que vinham para descrever o lugar, né, era oficial. Então, eram pessoas da corte que vinham aqui descrever essas coisas. E qual era a temática? Beleza natural, né, a floresta, os rios, o ouro, né, então tinha muito esse interesse mercantil, né, o que a gente pode pegar daqui, o que a gente pode roubar daqui para levar para Portugal, né? Então, nosso ouro eles foi roubado, né, basicamente. E a obra que é importante nesse período é essa carta de Caminha, que é o primeiro documento do país, né? Então, ele tem um valor muito histórico e documental, porque ele mostra esse encontro do português com o indígena, esse choque, né? Então, é bem interessante, né? É um fundador. E mais importante é a partir dele que no modernismo a gente vai estar começando a entender o nosso caráter nacional, né? Mas vamos chegar lá daqui a um tempo, né? Calma, uma coisa de cada vez. Outros são crônicas de viagem, né? Não é oficial, né? Porque os caras vinham só conhecer. Alguns queriam também pegar uma terrinha e tal, mas a questão toda era conhecer, né? E era mais propagandista. Assim, venha conhecer o Brasil, olha o que tem aqui, né? Muitos inventavam muita coisa. Que vinham monstros, que tinham as Amazonas, que flecharam eles. Muitas coisas eram viagens. Nossa, Mas, essas histórias. Não, eu tenho que falar pra você, essas histórias das Amazonas, nossa, é a melhor coisa que eu já ouvi na história. Eu amo as Amazonas. olha aí. É Ai, que dessa época aqui, né? verdade. É A dessa época primeira aqui. vez que alguém olhou pro homem e falou rom pom pom pom. Então, que merece mesmo? Tem uns caras que merecem mais Amazonas na vida. Por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Nossa, é incrível, É, é incrível. Principalmente essa uma adenda aqui. né? Que eu já falei várias vezes de Percy Jackson, eu vou continuar falando porque é o meu livro favorito. Em Percy Jackson tem as Justo. Amazonas. Tem as Amazonas. E o escritor Riordan descreveu elas como chamam as feminazes ultimamente. Mulheres que se sentem superior aos homens. E é muito engraçado porque, tipo, elas têm uma sede na Amazon com um monte de Uhum. homem com aqueles macacões laranja e com. Como é que fala? Um negócio que prende, todo cheio de corrente. E as mulheres, assim, segurando as correntes para eles irem trabalhando. É muito legal. Rom pom 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 mesmo, né? Exatamente. Mas ele se baseou muito, né?
esse autor, professor, nessas narrativas iniciárias, né, originárias, né, da Grécia, de Roma e do mundo também, né? Então, essa história das Amazonas é porque essa galera veio aqui nessas crônicas de viagem e descreveu essas aldeias das mulheres, né? Que elas não tinham seio para poder dar uma flechada sem barreiras e tudo mais, né? Então é uma coisa bem interessante. Assim, muito interessante mesmo, né? Muito interessante mesmo. E acho que é uma narrativa das Amazonas importante para a gente entender da melhor forma possível, né, como mulheres. Mas vamos lá, é por aí mesmo. Aí eu falei que a obra importante desse período é o Staden, né? Foi o que eu citei, que ele foi sequestrado pelos indígenas, né? Isso é importante, né? Porque esse ritual antropofágico, né, meio que é um dos valores que vão ser utilizados pelos colonialistas depois. Vamos chegar, mas é importante a gente lembrar desse ritual e desse comportamento indígena. E aí, por fim, tem os jesuítas, né? Que era coisa doutrinária, moralista, né? A seguida de Jesus, pela Contra-Reforma, que buscavam expandir a sua fé, convertendo aqui a galera, né? Então, o que é importante aqui? É esse Manuel da Nóbrega, que ele tem o diálogo sobre a conversão gentil, né? Então, assim, como é que você vai converter os gentios, que são os indígenas, e o Anchieta, né? Que foi o que a gente citou aqui agora. Então, é uma literatura mais pedagógica, doutrinária, do que propriamente dita, sei lá, literária mesmo, né? Então, é legal pelo seu valor histórico, mas fica por aí mesmo, né? Fica por aí mesmo. Então, é isso. É isso, né? Depois dessa falha técnica, acho que demos conta. Certo? Bem na hora também, né?